Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje, do nosso pentacampeonato da Copa do Brasil. Vencemos o segundo jogo da final de 1-0 sobre o Patético Mineiro no campo deles. O primeiro título disputado no campo deles, o campeão é o Flamengo. Está na história, como não poderia deixar de ser, um dos nossos maiores fregueses, a gente carimbando o primeiro título lá da arena deles. É um jogo, para mim, perfeito do Flamengo, em todos os aspectos, tático, técnico, de entendimento de jogo, de tudo, O Flamengo entrou em campo com uma vantagem de 2 gols, podia perder até por 1 gol de diferença, que era campeão, 2 gols ia para os pênaltis. E com 2 minutos, para quem achou que o Flamengo ia ficar só retrancado e tal, com 2 minutos, o Arrascaeta deixa o Gerson na cara do gol. Infelizmente, o Gerson perde a primeira de muitas oportunidades que o Flamengo teve. Eu sempre bato nessa tecla. O ponto negativo do jogo de ontem, a quantidade de gols perdidos. Absurdas. Ponto positivo é que o time consegue criar várias oportunidades. Então, a gente precisa ser mais efetivo. Mas falando do jogo, o Atlético Mineiro tinha que atacar o Flamengo, óbvio, entrou perdendo de 3-1, tem que atacar, certo? O Felipe Luiz entra com o mesmo time que vem jogando, dessa vez entrou o Michael no lugar do Bruno Henrique de titular, o Everton Araújo, que vem jogando desde que o De La Cruz machucou, um esquema lá que todo mundo já está se habituando de como que o Flamengo joga. O Atlético Mineiro, as 2 melhores chances do Atlético Mineiro no primeiro tempo foram 2 chutes do Hulk de fora da área, não conseguiu envolver o Flamengo, graças à marcação do Flamengo, está encaixada, nítido que o Felipe Luiz conseguiu preparar o Flamengo de acordo da forma que o Atlético Mineiro ataca. O Atlético Mineiro tem o Arana e o Scarpa, Os 2 laterais. Eles jogam com 3 zagueiros, então seria dois alas, O Arana e o Scarpa têm muita liberdade para atacar. Aí tem Hulk, o Paulinho. Então o jogo do Atlético é muito de cruzamento na área. Eles cruzaram acho que mais de 40 bolas na nossa área. Então o Flamengo soube neutralizar essas jogadas do Atlético Mineiro. Quando o Atlético tentava tocar a bola pelo meio de campo, a gente tinha a nossa linha de 4 fechadinha, no meio de campo. Eric Pulgar, Everton Araújo, o Gerson e o Michael fechando essa linha de 4 no meio, o Arrascaeta e o Gabigol dando combate ali no zagueiro e no primeiro volante do Atlético. Então é uma marcação encaixada. Tudo que o Felipe Luiz preparou o time para isso. Outro ponto importante, que eu acho assim, mais uma coisa, não tem como comparar o trabalho do Tite com o do Felipe Luiz, ou do Felipe Luiz com o Tite, Se a gente lembrar aqui, o Flamengo tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, o Flamengo do Tite, ganhou no Maracanã, fez um bom jogo. Quando foi jogar em São Paulo, foi um jogo horrível do Flamengo. O Flamengo não conseguia passar do meio de campo. Ficou só dando chutão, esperando o tempo passar, tomando sufoco. Aí veio aquela frase que pra mim é horrível, que o idiota do Tite falava: a gente soube sofrer. É uma bosta isso, me desculpa o palavrão. Então o Flamengo ontem contra o Atlético Mineiro, o Flamengo não soube sofrer, o Flamengo soube jogar o jogo. Tem uma diferença muito grande de você entrar numa final com uma vantagem boa e saber jogar esse jogo, do que você saber sofrer. O que é quando eu falo assim, saber jogar o jogo com a vantagem? Foi o que o Felipe Luiz armou o time do Flamengo ontem. O time do Flamengo ontem tentava sair jogando, não deu certo, bola longa. Pra que arriscar um passe errado igual aconteceu? Outra chance que o Atlético teve no primeiro tempo.
o Rossi dá uma vacilada, toca uma bola ruim pro Pulgar. Para que correr esse risco? A gente está ganhando o jogo. Só que é diferente de abdicar de jogar. Então, logo no primeiro tempo mesmo, o Flamengo, como eu disse, teve essa chance com o Gerson, teve outra chance, e o Atlético teve os 2 chutes do Hulk, que não levaram perigo, o Rossi conseguiu defender bem, esse passe errado do Rossi, que também não deu grandes perigos. Então, foi um jogo controlado. E o que esse jogo apresentaria para o Flamengo? Espaços. Já que o time do Atlético teve que atacar. Então tinha espaço pelas pontas, nas costas, né? Do Scarpa e do Arana. Tinha espaço quando o Flamengo recuperava a bola nas costas dos volantes, porque os 2 volantes do Atlético tinham que subir, né, para atacar. Então tinha um espaço. E o Flamengo soube se aproveitar disso. Graças, né, à preparação, ao estudo do Felipe Luiz, graças aos jogadores entenderem e principalmente confiarem no que o Felipe Luiz está falando. Porque se você não confia no que seu chefe fala, na hora de executar, você não vai executar 100% confiante, você vai querer fazer diferente. Então é fundamental em qualquer esporte que os jogadores confiem no que o técnico está falando. E nesses 9 jogos do Felipe Luiz é evidente que os jogadores entenderam e confiam no que o Felipe Luiz fala para eles e prepara de jogo. Então, primeiro tempo, o Flamengo poderia ter saído ganhando. Teve a chance do Gerson, teve várias vezes que chegou na linha de fundo e passou perto do Gabigol, chutou para fora, errou, né? Aquele que eu falo muito também é a tomada de decisão entre chutar e cruzar, entre qual o melhor passe de dar. Então, termina o primeiro tempo, 0-0, mas o Flamengo melhor e a gente que estava vendo o jogo, tranquilo. Tipo assim, não era aquele jogo, a qualquer momento o Atlético vai fazer um gol na gente. Não. A qualquer momento o Flamengo poderia fazer um gol no Atlético, jogando no contra-ataque, de forma, volto a repetir, de forma inteligente. O que a gente pode criticar um pouco, mas aí eu também concordo, é que o Flamengo tentava tocar a bola e logo tentava uma ligação direta. Se o Atlético fez uma marcação individual, encaixada, dificulta, né? Todo time que marca individual ali, homem a homem, dificulta. Então, o Flamengo, inteligentemente, não arriscava sair jogando, tentava uma bola longa, muitas vezes não, mas algumas vezes conseguiu recuperar essa segunda bola no meio de campo e daí o nosso jogo fluía. Arrascaeta, Gerson, Wesley, que para mim fez uma partidaça ontem. Ainda falta acertar aquele último cruzamento, aquele último passe, mas jogou muito bem, sabe? O time todo jogou bem. Então, dominou o Atlético sem correr risco. Então, o primeiro tempo termina, o Felipe Luiz, né, observou a marcação do Atlético, uma marcação encaixada, que o Flamengo estava tendo dificuldade de sair jogando e que, sabidamente, o Flamengo não ia arriscar troca de passes ali na entrada da área para poder tomar um gol. O que ele faz? Tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique. Com qual objetivo que o Bruno Henrique entra? O Bruno Henrique é mais alto que o Gabigol, para tentar essa bola alta no meio de campo. O Bruno Henrique é mais rápido que o Gabigol e o Bruno Henrique é mais forte para trombar ali. Era o jogo do Flamengo. Então tira o Gabigol, coloca o Bruno Henrique. Às vezes a gente pode ter até estranhado. Pô, tirou o Gabigol para botar o Bruno Henrique de centroavante, mas era o que o jogo pedia. Era o que o jogo pedia. A gente, infelizmente, não tem o Pedro, né? Então, o Bruno Henrique consegue fazer melhor
disputar a bola aérea, dar uma casquinha, segurar mais essa bola de costas pro gol. Era o que o jogo pedia. E com 15 minutos do segundo tempo, aí para mim vem a modificação chave da partida. Ele tira o Arrascaeta, que tá com problema no joelho, tá jogando no sacrifício, vai fazer artroscopia semana que vem, vai ficar um mêsinho fora, quer dizer, só volta ano que vem, tá ótimo. Tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno. Aí o Flamengo passa a jogar com 3 zagueiros. Ele espelha, ele coloca o mesmo esquema tático do Atlético Mineiro. Como eu já disse no início, a maioria das jogadas do Atlético é tentar cruzamento para a área. O Atlético não é um time que tem um camisa 10 habilidoso, criativo, que vai trabalhar a bola no meio de campo. Não tem. Tem o Hulk, né, que é um tanque, chuta bem de fora da área, finaliza bem. Tem o Paulinho, que é veloz ali, e o Scarpa e o Arana, que são 2 laterais que jogam como ponta. Então, ao botar o Fabrício Bruno no lugar do Arrascaeta, muita gente falou agora a gente vai ficar só na retranca. Pelo contrário, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quem puder, eu sempre falo isso também, né? Quem puder assistir no Premiere, no Sport TV, tem lá um compacto de 1 hora do jogo. A partir do momento que o Fabrício Bruno, no Flamengo, que já não estava correndo muitos riscos, né? O Atlético atacava, mas o Flamengo sempre se defendia. Estava tranquilo, não estava assim. A gente não tomou o sufoco do Atlético, vamos tomar gol a qualquer momento. Não. Mas a partir da entrada do Fabrício Bruno, teve mais espaço para o Flamengo jogar no contra-ataque. Vou tentar explicar. Ficou Fabrício Bruno, centralizado, né? Léo Pereira pela esquerda, Léo Ortiz, craque, pela direita. Os 2 laterais nossos, o Wesley e Alexandro, fechando essa linha de 5. Os laterais, quando tem 3 zagueiros, os laterais viram ala, vamos assim dizer. Eles podem jogar mais perto da linha lateral para defender, certo? Então, já que o Atlético cruzava muita bola, o Wesley e o Alexandro vão dar esse primeiro combate lá no Arana e no Scarpa. Michael e Gerson ajudando também esses 2 laterais ali, fazendo a dobradinha na marcação. Se o Atlético conseguisse cruzar essa bola, não é um cruzamento limpo, é um cruzamento aleatório, assim. Teria 3 zagueiros lá para tirar a bola: Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Os 3 são bons de bola aérea. Fabrício Bruno é ótimo de bola aérea. Então, essa substituição do Fabrício Bruno mata a única coisa que o Atlético tem. Os 2 laterais nossos fecham a linha de 5, vão lá bloquear mais o cruzamento. Eles podem jogar mais perto da linha lateral para marcar, porque tem 3 zagueiros e tem o Pulgar e o Everton Araújo também ajudando na marcação se algum meia do Atlético ou algum volante tentar se infiltrar. Porque o Wesley e o Alexandro indo marcar mais aberto, abre um corredor entre os zagueiros. Mas aí que tinha o Everton Araújo e o Pulgar. Então, foi tudo treinado. Assim, dá para perceber que os jogadores sabiam que em determinado momento o Fabrício Bruno entraria de acordo com as circunstâncias do jogo, né? A circunstância do jogo mostrou que era interessante o Fabrício Bruno entrar. Então foi treinado, certeza. Gente, o Fabrício Bruno vai entrar, vai fazer isso. Cada um sabendo o que tem que fazer. Então, a partir dos 15 minutos que o Fabrício Bruno entra, aí cria muito mais contra-ataque do Flamengo. Por quê? O Flamengo passou a recuperar mais bola e sair jogando em velocidade. Aí nós perdemos literalmente um caminhão de gols. Foi assim, absurda a quantidade de gol que o Flamengo perdeu. Poderia ter ficado assim, 3-0 estava barato. Pelas várias oportunidades que nós tivemos. E o Atlético tentava, um chute daqui,
um cruzamento, mas desde os 2 minutos de jogo, que o Gerson fica cara a cara com o goleiro e não faz o gol, estava evidente que o Flamengo estava sempre mais perto de fazer o gol do que o Atlético Mineiro. Então, assim, o Felipe Luiz soube usar o regulamento a seu favor. Organizou o time para jogar de contra-ataque. E deu certíssimo, visto a quantidade de gols que o Flamengo perde. Se a gente não contar só foram 7 chances claras de gols. Mas fora essas 7 chances claras de gols, o Flamengo criou um monte de jogada, em que errava o cruzamento, errava um passe, errava um drible. Então, além das 7 chances claras, teve mais um monte que não conseguiu finalizar. Então não tem como falar de que, primeiro, o Flamengo só jogou para se defender. Não. Sem a bola se defende, óbvio. O Atlético Mineiro jogou melhor. Não jogou melhor em nenhum dos 2 jogos, em nenhum momento. Então, assim, um placar agregado, 4-1 Flamengo. E o gol do Atlético foi um vacilo do Léo Ortiz. Então, assim, é uma vitória merecida do Flamengo. 1-0 foi pouco. Soube jogar com o regulamento. Soube usar o regulamento a seu favor taticamente. Soube treinar o time para jogar de contra-ataque, para ser veloz. Soube treinar o time também para segurar a bola quando era necessário. As 2 substituições foram fundamentais para o resultado do jogo e para o controle da partida. Bruno Henrique entrando no lugar do Gabigol no intervalo e o Fabrício Bruno entrando no lugar do Arrascaeta aos 15 minutos. Fundamental para controlar a partida sem ser retranqueiro. Em nenhum momento o Flamengo foi retranqueiro. Deus me livre se fosse o Tite com essa vantagem de 2 gols lá, de 1 gol. Pelo amor de Deus. Aí tem a substituição, que sai o Michael cansado, entra o Plata, que vai fazer o gol do título. Né? O gol do título foi a melhor chance do Atlético. O Rossi dá uma vacilada feia, né? Bate o escanteio, dá um bate-rebate na área, o Rossi, a bola passa no meio da mão dele e o perebaço do Allan Kardec não consegue finalizar. A bola sobra para quem? Para Bruno Henrique, que está centralizado justamente para ganhar essa segunda bola. O Flamengo rebate essa bola, desvia do jogador do Atlético Mineiro, sobra para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique espera. O Plata, inteligentemente, também segura um pouquinho para não entrar impedido. Recebe o passe. O Plata está antes do meio de campo. E consegue finalmente, o Flamengo consegue finalmente ficar cara a cara com o goleiro e fazer o gol. Foi a 7ª vez que o Flamengo, a 8ª, né? Foi a 8ª vez que o Flamengo teve uma grande chance e na 8ª conseguiu fazer o gol. Depois do gol, o Flamengo ainda cria 2 chances com o Wesley. Uma ele chuta, o goleiro defende, a outra ele cruza e o Alexandre finaliza. Só que o Alexandre pegou de direita. Esse lance para mim, no final do jogo já, é emblemático, assim, é impressionante. Os 2 laterais estão na área. O Wesley cruza e o Alexandre finaliza. Agora eu não lembro se estava 1-0 ou 0-0, não estou lembrado. Mas isso mostra, primeiro, um time bem treinado. Segundo, que em nenhum momento o Flamengo foi um time covarde e retranqueiro, já que os 2 laterais, um cruzou e o outro finalizou. Por que pôde fazer isso? Porque tinha 3 zagueiros. O jogo pedia que o Flamengo jogasse com 3 zagueiros. O Felipe Luiz preparou isso. Não foi aleatório. Vou botar o Fabrício Bruno. Não, vou botar 3 zagueiros. Os 2 laterais podem subir mais, já que tinha 2 volantes também. Então é diferente de botar 3 zagueiros e não passar do meio de campo.
Então essa jogada para mim eu acho muito bacana, velho. Quem puder assistir de novo esse compacto aí, vai ver essa jogada. O Wesley passa em velocidade, cruza, Alexandre finaliza. Isso com a gente, com resultado favorável a gente. Então saber jogar com a bola, o Flamengo sabe. Jogar sem a bola, o Flamengo também sabe. Então, o Felipe Luiz, nesses 9 jogos, já conseguiu isso, sabe? Então, assim, título importante para não terminar o ano zerado, né? Poderia ter sido muito mais. Para mim, acho que para todo mundo, fica evidente como é que essa diretoria não entende nada de futebol. Se o Felipe Luiz pega esse time do Flamengo entre o primeiro e o segundo jogo das oitavas de final lá contra o Peñarol, eu acho que o Flamengo teria passado. Porque o que esse time vem jogando, ganharia do Peñarol. Tem uma coisa que eu estava pensando, o Flamengo massacrou o Atlético Mineiro, assim, incontestavelmente nos 2 jogos. Primeiro jogo 3-1, segundo jogo 1-0, mas poderia ter sido 3-0 fácil. O Atlético Mineiro é finalista da Libertadores. O Flamengo não tomou conhecimento de um finalista da Libertadores. Isso mostra a mudança, né, que teve no time, isso em 9 jogos. Então nós tivemos um ano de 2024. Não vou dizer perdido porque ganhou a Copa do Brasil. É importante, é importante. Claro que Libertadores e Brasileiro tem uma relevância maior, evidente. Mas a Copa do Brasil é importante, comemorei pra caramba. Gravei até uma live com meu cunhado, a gente estava tomando uma cerveja, foi engraçado até, foi legal. Todo mundo aqui, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. A cidade toda comemorou, a grande vitória toda comemorou. Teve vídeo lá do Amapá, Santa Catarina, né? Então é importante. E eu achei também muito importante para dar moral para esse time. Para mostrar, né, que o problema era o Tite. O problema era o Tite. Então é importante, o Gerson merecia ser campeão. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, 13 títulos, se igualando, né, a Júnior e a Zico. Então estão com o nome marcado na história, importante para dar moral, confiança, muito importante para dar credibilidade ao Felipe Luiz. Como eu já disse, o elenco confia no Felipe Luiz, e o Felipe Luiz vem se mostrando um cara super preparado. Então, no fim das contas, no apagar das luzes da temporada, um título importante. Por isso que eu falei. Mas foi um ano bom do Flamengo? Fica essa pergunta. Vocês acham que foi um ano bom do Flamengo? Na minha opinião, não foi. Pelo elenco que nós temos. Né? No fim do jogo, né, comemoração, teve aquela fala do Gabigol. Sobre isso eu vou gravar um programa, um episódio, para falar só de Gabigol e da diretoria. Mais pra frente agora, que, né, Flamengo Brasileirão tá difícil, mas dá ainda que o Botafogo pode pipocar. Quarta-feira tem jogo contra o Patético Mineiro de novo. Se a gente ganhar, diminui a diferença para 7 pontos do Botafogo. Mas para falar com calma sobre Gabigol, foi pro Cruzeiro, vai receber 3 milhões por mês durante 4 anos. Acho que o Cruzeiro não fez um bom negócio, mas enfim. Então é isso, gente. Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. Excelente jogo. Os 2 jogos, né? No Maracanã e lá no Cu de Zebra. Massacre rubro-negro. E torcer para a próxima temporada. Felipe Luiz com certeza vai continuar. Trazer alguns reforços pontuais.
vender alguns jogadores, que é importante também, a gente, né, fazer um caixa, mas também saber contratar. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.